vetores. Nessa primeira parte da nossa aula, a gente vai relembrar, na verdade, porque vocês devem lembrar das aulas do professor Carlos, lá em Geometria Analítica, de produto escalar, produto vetorial e produto misto. Antes de começar, eu queria fazer uma breve introdução sobre qual é a origem, digamos assim, histórica do produto vetorial e do produto misto, principalmente. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um objeto, digamos assim, abstrato, dentro da matemática, com aplicações também em física, chamado quaternio, certo? Então, é como se você tentasse generalizar o conjunto dos complexos, o corpo dos complexos, para 4 dimensões. E aí você tem alguns produtos entre elementos desse conjunto dos quaternios que eles obedecem uma álgebra interessante que ajuda a explicar, por exemplo, se vocês lembrarem da aula passada, daquela permutação cíclica, lembra? Quando tinha aqueles vetores, os versores, melhor dizendo, né? I, J e K, se você usar I, J e K para os versores nas direções X, Y, Z, ou X chapéu, Y chapéu e Z chapéu, se você escolher essa notação para os versores nas direções X, Y e Z. Então, esse fato dessas permutações cíclicas lhe darem a orientação relativa entre o X chapéu, o Y chapéu, o Z chapéu, ou seja, você conhecendo o produto de 2 deles, você conhece qual vai ser a orientação do terceiro, está no escopo dessa álgebra, melhor dizendo, bem interessante dos quaternios. Isso tem implicações, porque assim, se você for olhar, grosso modo, pode ser que algumas dessas, entre aspas, operações não sejam, matematicamente falando, em um primeiro olhar, operações. Mas aí quando você vai para o escopo dos quaternios, aí você consegue construir uma álgebra, sendo que tem algumas definições associadas a vetores que a gente acaba vendo lá em Física Teórica 1 ou em Física Básica, se fosse um curso mais extenso, que são chamados vetores axiais e vetores polares. Aí, os vetores polares, digamos assim, seriam aqueles vetores cuja orientação vem de uma forma natural. Exemplo, se você pegar 2 vetores cujo produto vetorial dá um terceiro que é perpendicular, ele vai ter um comportamento. Já os chamados vetores axiais, eles não vêm de, por exemplo, uma operação natural como essa de produto vetorial. Você tem 2 e você obtém um terceiro a partir de um vetor, que vai ser um vetor perpendicular ao plano formado pelos 2 primeiros. Se você lembrar, por exemplo, do vetor velocidade angular, você tem um objeto girando, certo? E aí você define um vetor ômega, que é perpendicular a esse plano do giro do objeto, ou de ser um móvel, pode ser qualquer coisa que esteja girando em torno de um eixo. E esse vetor ômega, você não tem como defini-lo de uma forma natural, uma operação que gera esse vetor ômega. Então, eles têm uma orientação que é por definição, ou seja, uma orientação que é convencionada. Só que eu não vou entrar em detalhes nessa coisa dos quaternions e nem dos vetores axiais e polares aqui, mas vocês vão se divertir quando vocês fizerem, provavelmente, física básica, ok? Então, vamos prosseguir depois dessa breve introdução com o tema principal da aula. Então, primeiro desses produtos, dessas operações, entre aspas, entre vetores que a gente tem, é o chamado produto escalar. Se você pensar em termos de conjuntos, o que é que você tem aqui? Você tem um primeiro vetor A, um segundo vetor B, ou seja, você pega 2 vetores dentro de um conjunto formado por vetores. Quando você pega esses 2 operandos, ou seja, esses 2 vetores que sofrem essa operação, o resultado dessa operação, você aplica em A e B, desse conjunto de vetores, resulta não em um vetor, nesse caso, resulta em um escalar, ok? Então, no caso aqui, se você quiser saber qual é o valor do produto escalar, a gente lembra lá das aulas de Carlos em geometria analítica, você pega o módulo do primeiro vetor, ou intensidade do primeiro vetor, multiplica pelo módulo intensidade do segundo vetor,
e multiplica esses dois módulos que eu acabei de obter aqui, de A e de B, pelo cosseno do ângulo formado pelos vetores A e B, certo? Então, primeira coisa que a gente observa aqui é que o produto escalar, a operação, entre aspas, entre os vetores A e B via produto escalar, resulta em uma outra quantidade que não é, no caso, um vetor, é um escalar, ok? Então, o produto escalar resulta, entre dois vetores, resulta em um escalar. E como você também deve lembrar das aulas de Carlos, lá em Geometria Analítica, quais seriam duas principais utilidades de você realizar o produto escalar entre dois vetores? Que tipo de informação você poderia tirar rapidamente dessa operação de produto escalar? A primeira que a gente observa aqui é se você quiser trabalhar com um ângulo entre esses dois vetores. Então, se eu quero conhecer o ângulo θ entre os dois vetores, ou seja, esse ângulo é desconhecido em um primeiro momento para mim, mas eu conheço quem são esses dois vetores, qual é a representação deles em um determinado sistema de coordenadas, ou seja, eu tenho a orientação deles e tenho também a intensidade desses vetores. Lembrando que a orientação é formada por duas quantidades, a direção e o sentido. E um vetor é completamente definido pela sua orientação e pela sua intensidade. No caso, pela sua direção, pelo seu sentido e seu módulo. Então, rapidamente pegando aqui essa expressão, eu poderia isolar, por exemplo, o cosseno de θ. Ele seria igual ao quê? Seria produto escalar de A com B, né? Dividido pelo módulo de A multiplicado pelo módulo de B. E se você quiser saber o ângulo, não o cosseno do ângulo, é só você lembrar lá da trigonometria. Uma das partes mais interessantes da matemática lá no ensino médio, pelo menos era a que eu mais gostava. Você pega a função inversa do cosseno, né? Você diz o cosseno a menos 1 de θ, dessa quantidade aqui, né? A escalar B sobre módulo de A, módulo de B. Ou, se você prefere outra notação que eu usava muito, é o chamado arquicós, né? Que é o arco cosseno. E para mim, na época que eu estudei trigonometria lá no ensino médio, ficava mais simples de entender esse arco e cos como sendo o arco cujo cosseno é o que tem aqui dentro desses dois parênteses, desse par de parênteses, né? Então, o arco cujo cosseno é igual a essa quantidade, ou seja, A escalar B dividido pelo produto dos módulos de A e de B, é o que a gente chama de arco cosseno ou cosseno a menos 1 de θ. Ok? Então, a primeira informação que a gente tira do produto escalar é justamente saber, conhecer o ângulo entre os dois vetores, desde que você conheça quais são os vetores. Outra informação que é bem interessante também de você obter é a intensidade do vetor a partir de um produto escalar. Digamos que em vez de A escalar B, você tivesse que calcular A escalar A. Ou seja, você realizar o produto escalar do vetor A por ele mesmo. Como é que ficaria isso aqui? Primeira coisa, se você está fazendo o produto escalar do vetor por ele mesmo, qual vai ser o ângulo do vetor A com o segundo vetor A? Então, qual o ângulo de um vetor consigo mesmo? É como se você pegasse dois vetores equipolentes e alguém perguntasse a você qual é o ângulo entre esses dois vetores equipolentes. Se eles dois representam o mesmo vetor, ou vetores equipolentes um ao outro, isso significa que eles são paralelos. Se eles são paralelos, o ângulo é zero, né? E o cosseno de 0 graus ou 0 radianos é quanto? É 1, né? Então, o que é que você vai ter aqui? Você vai ter A escalar A dividido pelo módulo de A multiplicado pelo módulo de A. Não é isso?
Agora, se eu fizer esse produto escalar de A com A e dividir por esse módulo aqui ao quadrado, o que é que eu vou ter? O que é que vocês acham que eu vou obter? Lembrando lá das aulas de Carlos. Para ficar mais simples ainda, eu vou pegar um caso especial. Digamos que eu tenha o vetor A como sendo representado como Azinho e Bzinho, em termos das coordenadas, certo? Pela definição de produto escalar, a escalar vai ser igual a quê? O produto das coordenadas correspondentes, a soma dos produtos das coordenadas correspondentes, né? Então, a coordenada do primeiro, que é A, vezes a primeira coordenada, no caso, a coordenada x, do segundo, que também é A, né? Já que é o mesmo vetor, mais a segunda coordenada do primeiro vetor, que é A, vezes a segunda coordenada do segundo vetor, que também é A, né? Logo, a segunda coordenada dele é B, né? Então, isso aqui vai ficar igual a quadrado mais B ao quadrado, certo? Eu estou fazendo aqui separado. Agora, quem é o módulo do vetor A? Então, quem vai ser o módulo do vetor A, que é dado por essas coordenadas? Vai ser A quadrado mais B ao quadrado, não é isso? Então, se eu multiplico agora módulo de A por módulo de A, isso aqui vai ser igual ao quê? A quadrado mais B quadrado, tudo isso elevado ao quadrado, né? Então, eu vou ter o quê? Para esse nosso caso, vai ser A quadrado mais B quadrado sobre A quadrado mais B quadrado ao quadrado. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar esse jovem com o quadrado desse jovem. Então, vai ficar 1 sobre essa quantidade, certo? Então, uma outra coisa que a gente pode brincar é brincar com o módulo do vetor, certo? Então, se você quer obter o módulo do vetor a partir do produto escalar, isso é possível. E se você quer obter também, você desconhece, por exemplo, o ângulo de um vetor com o segundo vetor agora, no caso, diferente, né? Você também pode obter. Então, a principal utilidade do produto escalar nesse momento é você trabalhar com módulos ou com ângulos. Então, a segunda operação das três que a gente vai trabalhar nesse primeiro momento aqui da aula é justamente o produto vetorial, certo? E, como eu falei, algumas coisas aqui fazem muito sentido quando você tenta entender a partir da lógica do conjunto dos chamados quatérnions, né? Que seria uma generalização do corpo dos complexos quando você trabalha com um espaço vetorial no corpo dos complexos, digamos assim. Então, o segundo produto que a gente trabalha, a segunda operação aqui com vetores, que a gente vai abordar aqui, é o chamado produto vetorial. Ele é um pouco diferente do produto escalar. A gente viu que no produto escalar, você pegava dois vetores, realizava a operação de produto escalar sobre esses vetores, e o resultado dessa operação era um escalar. Aqui no produto vetorial, não. Você pega dois vetores, e o resultado dessa operação é um outro vetor, certo? Aqui eu representei, nessa expressão aqui, o módulo desse produto vetorial. Mas se eu pegasse só AXB, que é a representação da operação de produto vetorial, aí não seria essa quantidade aqui, não seria um resultado que daria um escalar, certo? Então, como você deve lembrar também das aulas de Carlos lá em geometria analítica, esse vetor, esse terceiro vetor que resulta do produto vetorial entre A e B, ou seja, um vetor C, por exemplo, que resulta de A vetor B, ele é perpendicular ao plano formado pelos vetores A e B, certo? Então, é fácil de você enxergar isso. Você pega o vetor A, aqui, o vetor B, e desenha um paralelogramo a partir que tenha lados, certo? Formados por esses dois vetores.
Então, um dos lados do paralelogramo vai ser o vetor B e o outro lado do paralelogramo é o vetor A, certo? Esse plano formado, esse paralelogramo formado por eles é essa figurinha aqui em verde que você observa, ok? E o vetor A, vetor B, é igual ao vetor C, que está representado aqui, perpendicular a esse plano, ok? Agora, que tipo de informação a gente pode obter facilmente ou mais rapidamente usando o produto vetorial? Por exemplo, se você tem grandezas que você conhece a orientação delas e quer saber alguma projeção normal ao plano formado por essas grandezas, é interessante você trabalhar com o produto vetorial. Um caso bem conhecido de vocês, da força magnética, que é dada por Q, V, vetorial B, certo? Então, quem é essa força magnética? Essa força magnética aqui, ela é igual ao produto de um escalar, que é a carga elétrica, multiplicado pelo produto vetorial entre dois vetores. O vetor velocidade dessa carga elétrica, que está se movimentando numa região em que atua um campo magnético, então vai ser o produto vetorial dessa velocidade da carga pelo chamado vetor indução magnética, certo? Agora observem bem, a gente em física é meio enjoado. Então, por exemplo, se você me encontrar na rua, na farmácia, por exemplo, e me disser, professor, meu peso é 70 quilogramas, eu vou ficar profundamente irritado com você, certo? Mas vou lhe perdoar, porque eu também erro, certo? Mas você vai lembrar, você não vai esquecer de quando você estiver perto de mim, você nunca vai dizer que seu peso é 70 quilogramas. Por quê? 70 quilogramas é uma medida de massa. Peso é uma força, ok? O peso é o resultado da atuação do campo gravitacional nessa região onde você está, ok? Então, peso é um vetor. Então, a mesma coisa aqui, ó. Esse vetor B, formalmente falando, ele não é um campo magnético. Tem um outro vetor que a gente chama de campo magnético, que é o vetor H, certo? Há uma relação entre o vetor indução magnética B e o campo magnético H. Mas não vou me aprofundar aqui nessa parte, não. Vocês vão se divertir, vou deixar vocês curiosos para quando vocês estiverem estudando Física Teórica 3, ok? Então, nesse caso aqui, ó, se eu tenho o produto vetorial entre a velocidade e o vetor indução magnética, o vetor que resulta desse produto vetorial vai ser perpendicular ao plano formado por V e B, certo? Então, eu já sei, a partir dessa expressão aqui, que a força magnética ela vai ser perpendicular simultaneamente à velocidade da partícula carregada e ao vetor indução magnética B, ok? Logo, a força magnética vai ser perpendicular ao plano formado pelos vetores velocidade da carga elétrica, que está se movimentando naquela região, e vetor indução magnética, ok? Então, uma das possibilidades ou uma das utilidades do produto vetorial aqui no contexto da física é quando você conhece algumas grandezas e você está interessado em conhecer uma terceira que tem orientação perpendicular ou normal ao plano formado por essas duas que você opera, você realiza a operação de produto vetorial. Ok? O terceiro tipo de produto que você tem é o chamado produto misto, que agora você não vai trabalhar mais com dois vetores, você vai trabalhar com três vetores, onde você pega o primeiro e realiza um produto escalar com, abre parênteses, um produto vetorial dos outros dois, aí fecha parênteses, certo? Então aqui você tem a expressão que dá o produto misto, certo? O resultado desse produto misto também é um escalar. Ele é geometricamente, ou melhor, ele é numericamente igual ao volume formado pelo paralelepípedo formado por esses três vetores, A, B e C, que é o que você vê nessa figurinha aqui, ó. Esse paralelepípedo aqui é formado pelos vetores A, B
e C. Cada um desses vetores vai estar numa aresta desse paralelepípedo, ok? Agora, depois dessa primeira parte que a gente revisou, o que a gente viu lá de produto escalar, produto vetorial e produto misto, vamos ver agora alguns exercícios para ver se vocês entenderam mesmo ou vocês relembraram bem aquilo que Carlos falou e o que a gente revisou agora comigo. Essa letra A aqui ninguém vai errar. A força magnética é um vetor obtido a partir do produto misto entre carga elétrica, velocidade da carga elétrica e vetor indução magnética na região onde se encontra a carga elétrica. Então, vocês acham que a letra A é verdadeira ou falsa? Vamos ver se Valéria acertou. Justamente por causa da carga, certo? E Valéria também falou que a carga é um escalar. Lembrem, o produto misto envolve o produto, ou melhor, uma operação entre três vetores, né? Então, naquele caso lá, né, você tinha os vetores A, B e C, né? Certo? Então, A escalar B vetorial C. Ou seja, você tem três vetores. Carga não é vetor. Logo, aquela operação não pode ser um produto misto. Logo, essa letra A está falsa. Letra B. O produto escalar opera sobre um conjunto de vetores e resulta em um vetor. Por quê? O produto escalar resulta em um escalar, não resulta em um vetor. Você pega dois vetores realmente, mas você obtém no final um escalar. E a letra C agora? O produto vetorial opera sobre um conjunto de vetores e resulta em um vetor. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, exatamente, meus jovens. Certo? Então ficou F, F, V. Agora, novamente, vamos indicar aqui com verdadeiro ou falso. Letra A. O produto vetorial entre dois vetores paralelos, um ao outro, resulta em um vetor unitário. Vocês acham que isso aqui é verdadeiro ou falso? Você tem dois vetores paralelos e faz o produto vetorial entre eles e o resultado é um vetor unitário. Falso, né? Se dois vetores são paralelos, o que acontece com o produto vetorial? Vai dar vetor nulo, né? Então, por exemplo, se eu pego A vetor A, que é o caso mais simples de vetores paralelos um ao outro, né? Ou seja, pegar um vetor e fazer o produto vetorial com ele mesmo, com um vetor equivalente a ele. Qual vai ser o módulo, por exemplo, desse vetor? Vai ser A, módulo de A, né? Módulo de A, até agora não deu nada nulo, né? Vezes o seno do ângulo entre os dois vetores. Só que se os dois vetores são paralelos entre si, eu sei que o cosseno é 1 e o seno é 0. Logo, o módulo desse vetor é 0. Qual é o vetor cujo módulo é 0? É o vetor nulo. Então, o resultado desse produto vetorial vai ser o vetor nulo, né? Então, exatamente a letra A é falsa. Agora, letra B. O produto misto entre dois vetores resulta em um escalar. Já começou errado, porque o produto misto ele não envolve a operação com dois vetores, né? Ele envolve a operação com quantos vetores? 3, exatamente. Então, isso aqui é falso, né? Se ele já falou que o produto misto opera sobre dois vetores, já está falso. Já tem uma dica aqui dessa letra C, né, no meu alerta para vocês, se vocês me encontrarem perto de uma farmácia. Então, diz que o peso de uma pessoa é uma grandeza escalar. Se você me encontrasse e dissesse que seu peso é 70 kg, seria porque você está achando que o peso é uma grandeza escalar, né? Mas você sabe física, gosta de física, certo? Então, você sabe que o peso é uma grandeza vetorial. Aquilo que você vai querer saber lá quando sobe na balança, você quer obter a sua massa. Agora, cuidado, que quando você sobe na balança para medir seu peso, você, na verdade, não está nem medindo o seu peso. Você está medindo a chamada reação normal de apoio, cujo apelido dela
é a chamada força normal. Para você enxergar isso bem, é só você fazer o seguinte experimento. Digamos que você mora em prédio, ou você vai visitar um amigo que mora em prédio. Leve debaixo do braço uma balança, certo? Dessas de banheiro, e fique subindo e descendo no elevador. Se alguém achar que você é maluco, diga o seguinte, que você é um cientista e está fazendo um experimento. Aí, tente testar com o elevador subindo e o elevador descendo. Você vai ver leituras diferentes na balança por conta da orientação do seu movimento. Se você está subindo ou se está descendo. Aí o que vai acontecer? A reação normal de apoio vai ser diferente. Mas isso aí vai ser cena dos próximos capítulos. A gente vai ver aqui esse exemplo da balança no elevador no finalzinho dos nossos encontros aqui sobre tópicos de física básica. Então, a gente viu que essa letra C é falsa, porque o peso é uma grandeza vetorial. Letra D. O produto escalar entre dois vetores perpendiculares entre si resulta no vetor nulo. Olha só, produto escalar envolve você pegar o quê? Então, produto escalar entre dois vetores perpendiculares entre si resulta no vetor nulo? Não, porque você, quando realiza o produto escalar, você pega dois vetores e obtém um escalar no final, né? Então, essa letra D é falsa, ok? Então, prosseguindo, a gente pode agora ver o cálculo do produto escalar entre esses dois vetores aqui. Aí você pode, num primeiro olhar, achar, eita, isso aqui vai dar muito trabalho. Não vai, não. É só você lembrar o seguinte, ó, nesse primeiro vetor. Por que você pode achar que vai dar muito trabalho? Porque esse primeiro vetor V, ele só tem coordenadas em duas direções, né? Nas direções X e Y. Já esse vetor aqui, ele tem coordenadas nas três direções, ou seja, no espaço R3 aqui, e esse vetor aqui ele pode ser projetado no espaço R2. Ó, se está faltando a coordenada Z, significa que isso aqui é o mesmo, o nosso vetor V, ele é igual a 3x chapéu, mais 4y chapéu, mais 0z chapéu. Ou seja, ele tem coordenada nula na direção Z. E W deixa do jeito que está, certo? Tem várias maneiras de você obter esse produto escalar, certo? A mais direta, que a gente até falou um pouquinho aqui um pouco antes, é você pegar e realizar o produto escalar entre os dois vetores, ou seja, V escalar W, a partir da soma dos produtos das coordenadas correspondentes. Ou seja, quais são as coordenadas correspondentes? É você pegar a coordenada x do primeiro vetor e fazer o produto pela coordenada x do segundo vetor. Pegar a coordenada y do primeiro vetor e multiplicar pela coordenada y do segundo vetor. Pegar a coordenada z do primeiro vetor, que no caso é 0, né? A gente viu aqui, e multiplicar pela coordenada z do segundo vetor. Então isso aqui vai ficar como? Vai ficar a do primeiro vetor x vai ser 3, a coordenada x do segundo vetor é 2, mais coordenada y do primeiro vetor 4, coordenada y do segundo vetor 2, coordenada z do primeiro vetor 0, coordenada z do segundo vetor 2. Isso aqui vai dar 3 vezes 2, 6, mais 8, igual a 14, né? Então, o valor desse produto escalar é 14. E aí você pode perguntar, professor, eu poderia também calcular W escalar V, né? Você poderia, mas você vai lembrar que não é necessário, porque o produto escalar, ele apresenta a propriedade de comutatividade. Então, isso aqui é o mesmo que eu dizer que W escalar V. Porque não importa a ordem dos vetores que são operados aí nesse produto escalar. Em qualquer das ordens, o produto escalar vai dar o mesmo valor, ou seja, o mesmo valor da constante aqui, 14. Ok? Agora, nesse caso aqui, como é que eu faço o produto vetorial entre esses dois vetores? Semelhante ao caso anterior, como está faltando aqui a coordenada z explicitamente, significa que a coordenada z desse primeiro vetor é 0, né?
E aí você vai usar uma das várias maneiras que tem de você obter esse produto vetorial. Sempre, qualquer das maneiras que você for utilizar, você vai ter que montar um determinante, certo? Como é que eu monto esse determinante? Digamos que eu quero calcular quem é V vetorial W. Isso aqui vai ser o determinante. E aí na primeira linha eu vou colocar os chamados versores ou vetores unitários. Então vai ser X chapéu, Y chapéu e Z chapéu. Certo? Na segunda linha, melhor dizendo, eu vou colocar as coordenadas do primeiro vetor aqui na sequência. No caso, o vetor V. Então, eu vou colocar as coordenadas X do vetor V, que são 3, Y do vetor V, 4, e a coordenada Z, que não aparece explicitamente, é 0. Aí, na terceira linha, eu pego as coordenadas do segundo vetor, né? Que são coordenada X igual a 2, coordenada Y igual a 2 e coordenada Z igual a 2. E você deve ter lembrado que há pelo menos duas maneiras que a gente lembra rapidamente aqui de obter esse determinante. Uma é usando a regra de Sarri, que escreve Sarros, certo? Que é você pegar e duplicar duas colunas aqui do lado, aí colocar umas setinhas e colocar mais e menos. Ou tem outra maneira que, inclusive, o professor Carlos utilizou na aula, que é usando o teorema de Laplace, certo? Vou deixar essa outra parte, onde a gente vai começar a brincar com os movimentos agora. Você vai entrar mais em física mesmo, ou seja, na parte de dinâmica, explorando vetores como vetor de deslocamento, vetor velocidade, vetor aceleração. E eu espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro e que não tenha restado nenhuma dúvida.